Oi pessoal, aqui é o professor Gabriel. Esse vídeo vai ser sobre a nossa aula número 12 com o Scratch, a nossa 12ª aula. Nela a gente vai aprender duas novas extensões que a gente ainda não usou, e elas são as últimas que sobraram das extensões originais. Então, para mostrar como é que a gente pega uma extensão, lembrando, é aqui nesse botão azul chamado de Add Extensions, ou adicionar extensões. Quando eu digo as extensões originais, as extensões básicas, eu estou me referindo a essas 5 primeiras aqui, então as 4 de cima mais essa daqui, porque essas outras 6 a gente precisa comprar um equipamento, às vezes é um kitzinho, às vezes é só um controle de uma outra empresa, então isso aqui eu não vou, não é necessário, até porque pode nem estar muito mais atualizado, mas a gente vai focar nessas 5 básicas. A gente já mexeu com a Music, que é para tocar instrumentos, simular ritmo e tudo mais. A Pen, que é para fazer desenhos com os nossos sprites. A Video Sensing, que é pegar o movimento da câmera e também fazer a câmera funcionar dentro do jogo. E a gente vai dar uma olhada no Text to Speech, que significa texto para fala, ou seja, a gente digita um texto e o Scratch fala esse texto. E o Translate, que é um tradutor. Você tem que perceber que esses dois blocos, essas duas categorias, aqui está escrito requires e esse sinalzinho, que significa que ele precisa, que ele requer que eu esteja conectado à internet. Então, se eu não tiver com a internet, esses blocos não vão funcionar. Eu vou começar com o de Translate, que é mais simples, e depois eu vou para o Text to Speech, e por final a gente vai fazer um projetinho usando os dois. Então, eu vou começar aqui com o Translate. Ele só tem 2 blocos, eu vou começar pelo segundo, que é o mais fácil. Esse bloco aqui, que é o Language, ele simplesmente diz o seguinte: qual idioma o Scratch está agora? O meu está em inglês, então se eu clicar vai aparecer English, que é a palavra inglês em inglês. Se eu colocar aqui para português, por exemplo, português brasileiro, ele vai dizer português. E daí eu consigo trocar o meu idioma, que ele vai sempre me dizer... Opa, vou botar em inglês aqui. Ele sempre vai me dizer qual idioma a gente está usando. Esse bloco não é muito simples de se usar, às vezes é só para ver o idioma mesmo, mas eu poderia usar ele para traduzir o meu jogo para diversos idiomas. Então, por exemplo, eu tenho um texto e eu quero traduzir esse texto para russo porque o meu jogo está em russo, mas eu escrevi tudo em português. Eu poderia usar esse bloco para sempre traduzir os blocos, mas é bem trabalhoso e não é tão simples assim de se fazer. Então a gente não vai usar ele muito hoje. Eu também posso marcar aqui para aparecer escrito qual a linguagem do editor, mas, como eu falei, não é muito necessário. O primeiro bloco, sim, que é mais interessante, que é o bloco de Translate. O que ele faz? O Translate, ele traduz essa palavra aqui para esse idioma. Então, por exemplo, hello significa olá. Se eu clicar aqui, vai aparecer esse símbolo, que eu não conheço o russo, eu não conheço o alfabeto deles, mas seria olá em russo. Se eu colocar aqui em português, cadê? Português, e clicar, vai aparecer a palavra olá. Se eu colocar algum texto aqui em português, vou até colocar algum texto mesmo, em português não vai ter alteração, mas se eu colocar para inglês, vai pegar, o Scratch vai pegar esse texto e vai traduzir para inglês, que está aqui, ó, English. Some text. Deu certinho, tá? Então esse bloco aqui é para a gente pegar o texto, uma frase, uma palavra que a gente escreveu aqui e traduzir para um idioma. Não tem todos os idiomas que existem, tem só os, não só mais modernos, mas como os mais frequentes, porque isso aqui ele pega informações do Google para fazer a tradução. Depois, a gente não precisa mais mexer com essa categoria, eu vou até tirar o Translate daqui por enquanto. E agora eu vou mostrar a usar a Text to Speech. Então venho aqui em Add Extensions e Text to Speech. Essa categoria tem 3 blocos, eu vou mostrar o que cada um deles faz. A gente tem o Speak, que significa falar. Quando eu clico nele, ou quando eu executo ele, ele vai falar essa palavra aqui, hello. Hello. Então eu consigo escrever alguma coisa aqui e ele vai tentar falar. Eu já vou mostrar algumas limitações que isso aqui tem e como a gente consegue controlar. O Set Voice é para eu mudar a configuração de voz. Existem 5 vozes diferentes, que é basicamente o seguinte: alto seria uma voz feminina normal, tenor uma voz masculina normal, squeak é uma voz feminina mais aguda, com mais chiado, giant seria uma voz masculina bem mais grave, com um eco, uma voz bem mais pesada, e kitten, que é mais uma brincadeira, o que ele faz é simplesmente falar a palavra miau ao invés de qualquer palavra.
Então, se eu coloco como kitten, ele vai fingir que é um gato e vai só falar a palavra miau várias vezes. Eu também tenho o bloco de setLanguage, que é para dizer o idioma que ele vai falar. Então, por exemplo, ele vem como inglês, porque o meu Scratch está em inglês, mas se eu colocar em português, ele vai tentar ler palavras em português. Como é que a gente estrutura isso aqui num código para ficar mais organizado? Vou vir aqui em Events, pegar quando eu clicar na bandeirinha, e eu começo fazendo a configuração da voz. Eu vou começar pelo idioma, tá aqui, e depois pelo tipo de voz, para daí sim eu poder falar o meu texto. Eu não começo pelo texto, porque se eu trocar o idioma depois, pode dar errado. Então, se eu coloquei aqui a linguagem para inglês, aqui tem que ter um texto em inglês. Senão vai acontecer o seguinte, ó. Hello. Ele está lendo em inglês com esse tom de alto a palavra hello. Se eu colocar aqui em português, o que vai acontecer, ele vai tentar ler a palavra hello como se fosse com as regras do português. Então vai ser uma palavra que não existe. Elo. Ele simplesmente leu elo, porque o H não tem som em português na maioria dos casos, e ele tentou fazer som de 2 L's. O que ele faz é, pega as regras do português, as regras de leitura do português e tenta ler essa palavra, mesmo que ela não tenha nada a ver. Eu vou mostrar agora aqui o inglês e as mudanças de voz. Então essa aqui é a voz alto, Hello. que é uma voz feminina, tenor, Hello. uma voz masculina, squeaky, voz feminina mais aguda, Hello. Hello. opa, giant, voz masculina bem mais grave, Hello. e o kitten que é só falar miau. Meow. O que o kitten faz, na verdade, é para cada palavra que tu escreve, mesmo que seja só uma letra, ele vai falar uma vez a palavra miau. Meow, 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 meow. O que é bem sem utilidade, só pra brincar. Desculpa, pra brincar mesmo. Então isso aqui é o básico que a gente tem pro setLanguage. Eu vou mostrar como funcionaria em português, então português brasileiro, eu vou colocar uma frase. Meow, meow. Opa, não posso colocar como kitten, se eu colocar ele vai fazer a mesma coisa. Alguma frase. Ou tenor. Alguma frase. Então ele vai ter essa estrutura. A gente escolhe o idioma aqui em cima, a voz pode sempre ser a mesma se vocês quiserem, e o texto tem que condizer com o idioma. Porque se eu colocar em inglês, Alguma phrase. ele vai tentar ler como se fosse em inglês. Então agora, para a gente montar um código mais estruturado, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer um código que pede para quem estiver jogando digitar algum texto, e daí a gente vai dar algumas opções diferentes de idiomas e ele vai poder escolher um e a gente vai traduzir para ele. Então a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar esse speak, eu vou remover ele por enquanto, não me interessa no momento. E eu vou configurar para português, o meu idioma. Quero que fique português brasileiro. A voz eu vou deixar como alto, se vocês quiserem pegar qualquer uma das outras 4, tudo bem. Não peguem kitten, porque tem que fazer sentido. E aqui eu vou sempre fazer o seguinte, eu vou sempre dizer para ele, vou pedir alguma informação para ele, vou dar alguma ordem para ele, e eu também vou fazer o gatinho falar. Se vocês quiserem trocar de personagem, agora já é a hora, vocês só vão ter que colocar esse código de novo em outro sprite. Mas vamos lá. Eu vou vir aqui em Looks e eu vou pegar o bloco de say. Não é o say com tempo, tá? Eu já vou explicar o porquê do say com tempo não dá certo. Eu vou até deixar ele aqui, mas a gente não vai usar ele. Então no say eu vou dar uma instrução como... Opa! Olá. Digite uma palavra ou frase em português. Então tenho aqui uma instrução para o jogador. É importante que aqui não tenha erros de português, até mesmo acentuação, porque, por exemplo, se eu colocar olá sem acento, ele vai ler ola. Se eu colocar português sem acento, ele vai ler português, porque ele pega as nossas regras, e se eu colocar o acento errado, não vai dar certo. Então aqui, com isso, a gente só tem o balãozinho, tá? Mas agora eu vou pegar o bloco de speak, e eu vou colocar o mesmo texto. Tá? Para quem não está acostumado, é o seguinte, eu vou clicar aqui e vai ficar tudo azul, e no nosso teclado a gente tem o botão Ctrl, que é o botão mais debaixo do teclado e mais na esquerda. Também tem um que é mais para a direita, são 2 Ctrls, mas esse é o mais fácil, mais para baixo, mais para a esquerda. O Ctrl é um botão que está escrito CTRL, Ctrl. Eu vou segurar ele,
e eu vou apertar a letra C no meu teclado enquanto eu estou segurando o Ctrl. Então, seguro o Ctrl e aperta C. Isso a gente está fazendo, a gente está copiando esse texto, tá? Então, ele está salvo dentro da memória do computador. E agora eu vou clicar aqui no Speak, eu vou segurar o Ctrl de novo e agora eu vou apertar a letra V, tá? E isso é o colar. Então, repetindo como é que funciona. Clica num, deixa o azul para selecionar tudo, segura Ctrl e aperta C para copiar. E agora vem aqui no Speak, segura Ctrl e aperta V para colar. C para copiar, V para colar, tá? Então, com essa estrutura, a gente consegue ficar duplicando os textos sem muito problema. Então, ó. Olá, digite uma palavra ou frase em português. Com isso, eu tenho tanto o balãozinho de fala com Say quanto o Speak. Se eu colocasse esse Say aqui no lugar, o que ia acontecer é o seguinte. Ele ia aparecer o balãozinho por 2 segundos, que depois ia desaparecer, e quando ele desaparecesse, ele ia falar com o Speak, que ia produzir o som. Então isso ia ficar bem desorganizado. Por isso eu não vou colocar o Say com o tempo, eu vou sempre ficar assim. Então a gente está pedindo para ele digitar uma frase. Para a gente pedir uma informação do jogador, a gente sempre vai usar o bloco de ask. Vocês podem colocar o mesmo texto aqui, com um Ctrl V, mas eu vou colocar vazio, tá? Então eu vou apagar tudo. E vai ficar assim, ó. Olá, digite uma palavra ou frase em português. E vai aparecer aqui, e tudo que tu digitar vai valer. Então eu vou dar Enter aqui e acabou o meu código. Isso porque a gente não tem nada continuando aqui. Lembra que esse bloco vai ficar, o nosso código vai ficar parado nesse bloco até o jogador digitar o que ele quer e apertar Enter. Essa frase é a frase que vai ser traduzida, só que eu preciso guardar ela num lugar. Para a gente guardar a informação, a gente usa as variáveis, tá? Então vou vir aqui em Variables. Eu já tenho uma chamada MyVariable, só que ela não me importa muito, então eu vou deletar ela com o botão direito e aqui, ó, botão esquerdo no Delete My Variable. Deletei. Vou vir aqui no botão de Make a Variable, criar uma variável. E o nome das duas eu vou colocar em português para ficar mais simples, que é texto, com essa configuração aqui marcada, for all sprites, e idioma. Tá. O que essas duas variáveis vão significar? Texto vai ser o texto que ele digitou e o idioma vai ser o idioma que ele escolheu, mas eu já vou mostrar um pouquinho depois do idioma. Então, vou vir aqui e pegar 2 blocos de set. Lembrem que set define o valor das variáveis, ele não aumenta nem diminui, ele muda. E vai ser o seguinte, o texto vai virar a resposta do jogador. A resposta do bloco ask fica salva aqui no answer, tá? Então, o que ele digitar, seja lá o que ele tenha digitado aqui, vai ser salvo aqui no answer. E o idioma vai ser definido como 0. Isso eu vou explicar um pouquinho depois. Então, vamos lá. Olá, digite uma palavra ou frase em português. Eu vou só escrever a palavra e vou dar Enter. O que está acontecendo? O que eu escrevi foi salvo dentro de texto, então agora texto significa, texto vale palavra, e o meu idioma foi definido como 0. Por enquanto está ok, mas não tem nada funcionando muito avançado. O que a gente vai fazer agora é pedir para ele escolher um idioma. Então vamos lá. Pegar o bloco de Say, colocar aqui o Say e eu vou dizer agora digite um número para escolher um idioma. Tá? E um bloco de Speak com o mesmo texto. Então Ctrl C, Ctrl V. Vou colocar mais instruções, então mais um Say. E aqui eu vou escolher 3 idiomas. Vocês podem pegar mais se vocês quiserem, mas eu recomendo vocês fazerem com no mínimo 3. Então eu vou dizer o seguinte, 1 para inglês, 2 para espanhol, 3 para alemão. Então se eu digitar 1, eu vou traduzir o que eu escrevi. Olá, digite. Se eu digitar 1, eu vou traduzir o que eu escrevi para inglês, 2 para espanhol e 3 para alemão. É importante que vocês venham aqui e vejam se o idioma que vocês querem existe aqui, porque não adianta tentar traduzir para um texto que não tem nem idioma nem aqui no set language, quanto no bloco de translate. Então, se não existe aqui, principalmente no set language, não usem eles, tá? A maioria dos idiomas tem, mas, por exemplo, o idioma que o pessoal conhece mais é latim, mas não tem aqui, não tem as regras do latim, tá?
Esse say aqui também vai ser duplicado com o speak. Eu vou colocar aqui. E aqui a gente vai ter a nossa estrutura quase toda montada. Então vamos lá. Olá. Digite uma palavra ou frase em português. Agora eu vou escrever palavra e ele vai continuar o meu código. Agora, digite um número para escolher um idioma. 1 para inglês, 2 para espanhol, 3 para alemão. Ok, tá tudo certinho até agora. A gente vai continuar na nossa próxima parte. Obrigado.